Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. Olá amigos do FAQ, começando o FAQ, eu sempre gravo esses FAQs numa sala em construção ao redor atrás aqui da empresa, né? Essa parte está em reforma, não vou poder gravar aqui em breve, que já vai estar sendo utilizado. Mas ela tem uma visão muito bonita, hoje eu vou dividir com vocês, olha que legal, Recife. Olha que lindo. Ao som de Clarin de Lune, Debussy no fundo. Lindo, não? Olha o céu. Tá muito lindo, né? Agora eu boto o feio no meio. Oi. Tudo bom? Como é que vai? Senhor Feiura está contigo. Lindo, lindo, lindo. Lá embaixo dá pra ver o mar. Mar dos Tubarões. Vamos lá? Deixa eu sentar. Bom, hoje o FAQ não tem muita questão. Mas as questões que tem são pra torar, como falam aqui, né? Hoje eu tô ao som do computador porque Cabeção fez o favor de esquecer o celular em casa. Mas vamos lá. Bom, deixa eu botar um pouquinho mais pra baixo aqui. A gente tá tendo muita questão interessante. Deixa eu baixar um pouquinho o som aqui do computador. E também polêmica. De vários pontos, de várias aberturas possíveis. Essa semana, sexta-feira, sexta-noite, eu tive um bate-papo até de manhã, quase 3 e pouco da manhã, com o Ronaldo, tava lá o Robson, tava Diário, tava outras pessoas lá, né? A Diário Astral, né, que tem um site, um blog muito legal, acho que é diarioastral.com, muito bacana, dá uma acessada. Às vezes batemos papo, falamos sobre transição planetária, mas de uma forma bem legal, bem, sabe, assim, questionando alguns assuntos, comparando várias situações, falamos sobre ego, foi muito bacana, foi um bate-papo produtivo e de lá eu trouxe algumas coisas para cá em forma de perguntas. Tem várias questões bacanas aqui. Que hoje é Recife, que data é hoje? Hoje é 16 de abril de 2012, agora são meio-dia, 20 para 1. Eu ia gravar no parque, mas aí tem que sair, tá um calor. Eu falei, não, hoje eu vou gravar aqui, tá a janela aberta, então beleza. Bem, aqui é uma folha só, né? Mas tem bastante informação. O Gustavo Pia. Saulo, eu tenho uma pergunta pro FAQ. Vê se responde pelo menos essa, hein? O pai tá respondendo, ele mandou pelo Facebook. O Facebook é mais complicado pra mim, é muita gente no meio do povo. É muita gente no meio do povo no Facebook. São 3.400 e tantas. Não dá, né? Tem uma hora que, sem contar, ó, isso pessoas, sem contar comunidade, mensagem que chega. Outro dia eu abri o bate-papo do Facebook, larguei aberto, esqueci. Quando eu voltei, tinham 100 e tantas janelas, meu amigo. É um negócio assim de louco. Você quer dar atenção, mas não dá. Não tem como. É difícil. É complicado, né? Você sai às vezes como mal educado. É difícil. Vamos lá. Tenho certeza que muita gente já pensou sobre isso. De onde vêm todas essas entidades, consciências que resultam no crescimento populacional mundial? Eu fico me perguntando isso, pois a densidade demográfica dos 50 anos atrás era bem menor do que hoje, verdade. Inclusive a gente está vivendo um caos no aspecto de populacional, de carros, né, a gente vai chegando a discussões sobre comida, sobre água, coisas que, né,
Antigamente o máximo que tinha lá, meu avô chegou a viver na época que tinha carroça, né, pelas ruas, tinha até uns carrinhos mais velhos, os mais novos, aquele bem antigo, claro, na época era novo, mas poucos, né, então hoje a gente está vivendo uma coisa interessante, né, realmente, tá meio empoeirado aqui, mas vamos embora. Olha, o universo está se expandindo, né, há uma teoria aí científica de que o universo se expande o tempo inteiro. Inclusive eu vi um filme ontem, meu amigo, que o cara, ó, a Mr. Nobody, ninguém, senhor ninguém, é de uma maconha, uma fumada astral, meu irmão, que filme louco. Eu baixei lá porque achei interessante a história do cara que ia pro futuro, ele não ia pro futuro, ele dormia e acordava lá no futuro, ele tinha amnésia, não sei, e era o último mortal, porque os futuristas acabaram por descobrir uma fórmula que não morreu mais, né? Então, aí acontece uma história, mas é de uma loucura fantástica, ele fala mais ou menos, é meio física quântica, assim, né? Mas tem muita coisa boa também, muita mensagem boa. E ele ali fala sobre a expansão do universo também, que tudo está expandindo, né? E como tal, o mundo também está expandindo. A verdade é que nós vivemos a era do homem. É um animal que dominou o planeta. O planeta está totalmente dominado. Você já pegou o Google Earth, cara? Eu fico assim, assustado, ao mesmo tempo admirado. Você pega o Google Earth, o Google Terra, né? Aí você lá no meio do... Eu vou, às vezes, pego a câmera assim, lá no meio do nada, do Pacífico, assim. Tem uma ilhazinha, eu vou aproximando, cara, tem vida lá dentro, cheio de casinha. Meu irmão, é cada lugarzinho no meio do nada. No meio do nada. Gente vivendo lá, com casinha, com carro, tudo lá dentro. Impressionante, cara. Como nós estamos no mundo. O mundo espiritual, a migração para cá, foi intensa. Vamos pensar. O mundo está muito cheio, que estamos procriando, mas você para pensar. O mundo espiritual tem chega a ter quase 20 vezes, segundo falam, a população que nós temos aqui. Ou seja, as dimensões, né? São várias dimensões. A diferença é essa, que lá são divididos em 7 dimensões, né? Claro que a grande massa fica entre a primeira, a quarta e a quinta. Fica ali nessa situação, sexta, sétima, ficam mais as pessoas mais equilibradas. Ou seja, há um planejamento nesse aspecto. Há uma consciência que nós não compreendemos, não vou dizer que é Deus, o que de certa forma organiza ou conhece o procedimento de acordo com a evolução das espécies. Nós sabemos, por exemplo, um exemplo disso, com o nosso nível de consciência, que se você pegar agora lá na rua, soltar 20 leões, a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer. Eles vão atacar as pessoas, eles vão brigar, vai ser uma correria. Nós sabemos, inclusive, se a gente pegar a criança e soltar num lugar, que vai ter criança que vai ser cortada, tem criança que vai se machucar, tem criança que vai tomar choque. Nós sabemos que se colocarmos seres humanos em certo ponto da Terra, que há um estudo mesmo, apesar de ser um bicho complexo, pela liberdade da escolha, né, que tem, apesar de sofrer reação disso, que é o karma, ação e reação, sabemos o que vai acontecer. Imagine consciências com níveis bem maiores do que nós, tão maior que fica até difícil de mencionar. O que eles não sabem, o que eles não sabiam, a consciência que eles têm em relação a gente. A gente às vezes acha que está Deus dará, que está voando assim, andando, não está. Esse crescimento populacional, ainda que para a gente, porque você está nesse nível cultural e religioso, fechado, dogmático, a gente não tem muita visão, a gente só consegue enxergar dentro daquilo que a gente estuda. A gente acha que esteja perdido. Para o planejamento digamos, intergaláctico, espiritual, divino, não sei, há uma lógica, há uma organização, mas então e se o mundo fosse acabar? Há probabilidade de um homem, de alguma forma, se autodestruir. Mas isso também faz parte de um contexto. Eu acho até que está controlado dentro do seguinte âmbito. O homem está vivendo, a vida continua mesmo, o fato do homem querer acreditar ou não é secundário. O homem se preocupa desesperadamente com isso, a ponto de até começar a procurar outros planetas para uma possível habitação futura.
Porém, mal ele sabe que o futuro, por exemplo, quando pensa, não é eu, você, é para os nossos, né, semelhantes, a raça humana. Só que você e eu vamos continuar em outro lugar, ou voltando para cá. Ou seja, a preocupação em levar, é como se fosse o seguinte, não, eu tenho que pegar minhas roupas, levar para algum armário protegido, porque esse armário, além de muito cheio, está contaminado, está faltando recurso. Então eu preciso, porque eu acho que eu sou a roupa. É nada mais lógico de como eu sou a roupa, eu pegar essa roupa e tentar achar um armário adequado, né? Todo mundo quer um espaço mais agradável nesse armário. Todo mundo quer um perfume melhor. Essa busca, ela nada mais é do que instintiva, dentro do aspecto do que nós, como homens, buscamos. Por exemplo, você não dá para cobrar de pessoas que não têm muita consciência nesse ponto, não é só espiritual, não, é de tudo, que seja diferente. Aí até você ficar jogando, apontando e tal, faz parte de um contexto muito grande isso aqui, viu, Gustavo? Eu estou filosofando também aqui em alguns pontos, mas eu tenho certeza que nós não estamos a Deus dará. Isso não, assim, vai seja o que for, vamos indo aí, o ser humano tá... Não, porque o que eu mais vejo são aquelas filosofias depressivas, reclamadeiras, né? Não, o ser humano não presta, não presta não, ele é criança, é bicho. Tava vendo ontem um documentário sobre animal, do leão caçando, dos crocodilos pegando, é o mesmo propósito, eles não conseguem fazer diferente naquele ponto. Eu não estou falando que a gente não possa fazer diferente, estou falando que, independente da vontade de um, por exemplo, um é muito bom no ponto, não é bom no outro, a gente entra para vários aspectos aí de compreensão, em que a nossa forma, inclusive, de funcionar tem que ser drástica. Mesmo quando a gente acha que é civilizado, como você, não tem o que fazer, esse cara é um criminoso, não está sabendo viver em sociedade, prende ele, quer dizer, tira de perto da sociedade, porque a gente acha que colocar uma pessoa que não sabe viver na sociedade, fora da sociedade, preso dentro digamos assim, uma visão de um bicho, como nós somos, mais maltratado, ele vai voltar e vai conseguir viver? Não vai. A lógica já mostra que quem vai para uma cadeia, raramente, pelo menos a nossa brasileira, volta recuperado para conseguir conviver em paz na sociedade. A verdade é que nós estamos só tapando o sol com a peneira. Nós estamos tentando achar que nosso nível de... Criamos leis, aspectos de organização. Então, nós somos bichos, somos seres em extremo aprendizado. Agora há pouco eu fui almoçar. Aí quando eu estou voltando do almoço, saí do restaurante e tal. Quando eu passei, tinha um senhor saindo do carro. Aí ele saiu do carro, pela porta de trás, fez a volta no carro e eu estava aqui já, atrás do carro. Aí ele veio passando colado no carro, eu me afastei assim. Aí ele parou e falou, o senhor não tá me vendo não? E eu tava no cantinho todo esmagado assim. Eu falei, tô passando. Ele, bom, não pede desculpa, desculpa. Ele, Aí, e ficou parado lá, tipo era um senhor armário, né? Um senhor que deve fazer musculação, né? Aí eu automaticamente fui humilde, né? Tô brincando. Ele parou, não deixou passar. Tinha uns 60 anos, 60, 70 anos, até mais. Me travou, cara. Como se fosse, você não vai passar por aqui. Assim, esbanjava sabe o gorila? É um negócio interessante, cara. E eu, tá bom, beleza, né? Eu vou brigar por causa disso aqui, não, desculpa aí, e não tá me vendo. É interessante como a gente vive num aspecto. O problema da população eu filosofar aqui. Muita gente no meio do povo, né? O problema da população não é em si a quantidade que nós temos, mas a qualidade ruim de todos nós, juntos. Aí a merda tá pronta. Fede, meu amigo. Bota ser humano junto, fede mais do que bosta. É impressionante, né? Bota junto, tem um falando, é uma conspiração, é uma máfia, é um negócio complicado. Mulher e mulher junto, então na empresa é um negócio horroroso. É um negócio assim, tudo, o ser humano botou perto, porque a gente tem, nós somos verdadeiras faíscas, ríspidos, nós não estamos bem com a gente mesmo, cada um não está bem consigo, junta mal com mal, meu irmão, coisa boa não dá. A população está sofrendo muito por causa disso. Vamos para a próxima pergunta aqui, senão não sai daqui, deixa eu baixar a musiquinha. Mas isso aqui é conversa para muita coisa a ser dita, muita coisa a conversar, debater.
questionar. O Rafael manda a seguinte mensagem: vulcão Wellington e o fim do mundo. Saulo, acabei de assistir o FAQ 89, achei interessante comentários sobre o vulcão Wellington. Resolvi dar uma pesquisada e achei esse link. Ele manda aqui: vamos pensar 2012.blogspot.com.br. Tem um link grandão aqui, né? Depois você digita lá: vamos pensar 2012, Wellington, fim do mundo. Fala sobre uma possível erupção do vulcão. Tem um vulcão enorme dentro do Parque Wellington, tanto que tem aquele geyser lá que fica jogando água quente o tempo todo para lá. E diz que a teoria é científica, isso, não é espiritualista, não. É científica, baseada em fatos, estudos também, porque a espiritualidade pode ser assim também. Não é em todo lado, mas a gente pode sempre estar tentando se basear um pouco mais. Ou, digamos assim, já que não viajar muito, que é difícil isso, é muito difícil. Todo mundo quer ver, né? Aí há uma possível, ali vai ser um mega vulcão, digamos assim. Diz que um vulcão desse que entra em erupção, a vida na Terra praticamente entra em colapso. Porque é tão forte a pancada, e é tanto tempo jogando poeira. Você viu, teve um vulcão aí agora no Chile, não sei onde, que parou quase o mundo todo. Deu um pepino em tudo quanto é lado. Caiu no Brasil, caiu cinza. E foi pequenininho, uma coisinha, um vulcãozinho. Esse vulcão, se acontecesse, nós aqui, todo lado, iríamos ter chuva ácida, né? O céu ia ser coberto por fumaça, a gente ia ter, e que as plantas iam morrer. Então há um aspecto aí de estudo de que, inclusive, uma das teorias que na época dos dinossauros, além, talvez, não sendo um meteoro, tenha sido um dos vulcões como esse. Aí ele disse que viu um vídeo de uma princesa do Japão falando sobre o fim do mundo em dezembro de 2012, no ponto de vista espiritual. Inclusive, ela disse que recebeu informações a partir de viagens astrais. Fala que teríamos dias de escuridão total. Não sei o que quer dizer com essa matéria sobre Yellowstone. Automaticamente lembrei das palavras dessa princesa. Liguei a fumaça da erupção que cobriria o planeta com os dias de escuridão que ela cita. Bom, é isso. Não é uma pergunta, apenas uma opinião. Rafael, sério. São vários aspectos de informações sobre o fim do mundo, né? Sobre, digamos assim, alguma coisa que está para acontecer, né? A verdade é que a própria independência vamos esquecer, por enquanto, a princesa, a viagem astral, os maias, os hercóbulos, o planeta chupão, as teorias espirituais do espírito. A base científica, ela sabe que mais cedo ou mais tarde, isso eu falo assim, mais cedo ou mais tarde são milhões de anos, né? Às vezes bilhões de anos. Em algum ponto, 65 milhões de anos, há uma teoria que bateu um asteroide no planeta, que foi quando 3/4 da população da Terra, né, ou seja, dinossauros, plantas e tudo mais, peixes, foram extintos. Então, quer dizer, e fala mais, se aquilo apontar em algum lugar, não tem o que fazer, bicho. Não vai ter o que fazer, né? Ele vem na velocidade monstruosa, coisa de 65 mil km por hora. Quando chega aqui, se fosse acontecer, seria um tsunami ele falou lá, sei lá, centenas de altura, de ondas, né? Que varreriam todos os lados, sem contar os choques em massa, as lavas que que iria jogar no ar de sujeira, né? Isso pelo aspecto. Agora, isso não quer dizer que vai acontecer agora ou amanhã. Sinceramente, todas as bases que nós vemos, elas são místicas. Por exemplo, os maias, é improvável. Ninguém pode dizer que foi isso. Há estudos e há conversas, há ficções, há muita polêmica, há vontade de chamar atenção. Tem gente que quer chamar a atenção nesse ponto, nessa informação, até para causar algum certo... Eu acho até que tem muita gente que queria que isso acontecesse, né? Tá muito ruim, é bom dar uma paulada. De vez em quando a gente fica meio pé da vida assim, dá vontade mesmo, né? Mas isso não vai acontecer. Não é que vai acontecer amanhã ou em dezembro, não. Essas formações todas, manchas solares, erupções vulcânicas, por acontecimento místico, não é assim que a coisa funciona. Eu acho até, deixa eu baixar mais um pouco, que as coisas vão acontecer de uma certa forma, sim, né? Que talvez a gente tenha chegado já num ponto de começar sei lá, no sentido espiritual, de ter sentido uma certa mudança. Eu acho que há uma mudança.
muito energética mesmo. Até porque como é que a gente sabe que é uma mudança? Por exemplo, eu estou falando acho, porque eu tenho o quê? 34 anos? Em 34 anos, para a evolução do homem, que é desse tamanho em relação ao planeta Terra, eu só posso achar. Porque a gente não tem data de informação de como que tem vindo a evolução de lá para cá. Tem talvez 2, 3, 5 mil anos da época de Moisés para cá, depois disso não tem mais. Então 5 mil anos para a Terra, meu irmão, é nada. É nada, né? É um piscar de olhos. Então você pode falar que o ser humano vem evoluindo pelo fato de que há pouco tempo atrás nós vimos na floresta, não sei muita base, né? Há 2000 anos já tinha alguma tecnologia, mas aí tinha bem pouca. Tecnologia eu não diria, mas tinha algum conhecimento de arquitetura, né? Mas não era nada como é hoje, com esse equilíbrio que nós temos hoje no aspecto da tecnologia com a nossa vida. É uma pergunta que puxa muito para o lado místico. Por exemplo, tem muita gente que queria que eu falasse aqui, assim como eu falei, não, porque tal, aí talvez, né, a gente tem que... Eu concordo que... Deixa eu chegar para você e falar. Vai acabar em dezembro, ó, 21 de dezembro de 2012, meu irmão, segura a onda aí. Já vai ter vindo alguns acontecimentos. Você vai conseguir mudar daqui para lá? Duvido. Não vai, cara. Mas não muda. Você não consegue controlar o nervosismo. Você até pode fazer um esforço subhumano para fazer, mas aquela coisa natural que faz parte, não vai. Não tem chance. Você melhora um ponto ou outro, agora em meses, você não controla nem a separação emocional de um relacionamento, a morte de um parente, não controla. E que parece, até, e para pensar, é mais fácil do que controlar o interior. Então o que eu quero falar é que se tiver que acontecer alguma coisa agora, não adianta também mais pensar o que você é ou o que você tem. Agora, a média da sua vida nesses anos que você vem vivendo agora se tiver aqui pro planeta Chupão, amigo, já foi, entendeu? Não tem mais essa de não vai, um exemplo, né? É a mesma coisa que eu quero falar, que chega um ponto da vida da gente que a mudança não é mais extrema, assim, né? Você vai, por exemplo, o cérebro da gente, o corpo, ele tem uma fase de extrema criatividade, de acesso, que é na infância, na adolescência, quando começa já a conflitar. A adolescência conflita quando você sai da infância, que é o aprendizado livre, sem comparações, e entra num aspecto já de comparação sem muito equilíbrio. Aí você conflita muito. Aí você passa dessa fase e alcança uma certa maturidade que, entre aspas, não é lá essa maturidade toda. Que é quando você começa a perceber que não precisa brigar com o mundo todo por causa dos conflitos que você tem em relação às coisas, você não é o mais certo mesmo. Você começa a perceber, até com pauladas e experiências da vida, você começa a perceber isso. Alguns não percebem nunca. O que eu quero falar é que a mudança, ela com o tempo, ela não é mais uma coisa extrema. Você pega um senhor, raros casos, não muda mais de opinião. Não consegue, não é difícil, é cabeça fechada, cara. Porque o cérebro, ele é feito para um determinado tempo de vida. A evolução de uma consciência dentro do corpo, ela passa por certos planos, ela concentra em alguns pontos. Por exemplo, essa vida você pode estar tendo testado em alguns outros pontos. Agora, até aí a gente chegar a pegar informações, porque eu falo muito de evolução consciencial, que para mim é o que muda, é o que faz a diferencial. Se vai vir vulcão, se vai vir meteoro, se os mares, eu acho que isso não é a nossa preocupação. Até porque você conhece as pessoas na hora H, né? Você conhece você também na hora do acontecimento. Tá vindo agora, por exemplo, aí imagine agora, estamos eu e você aqui agora, chega na TV assim, meteoro chegará em 2 horas no planeta Terra, não tem jeito, vai bater lá no meio do Oceano Pacífico, numa velocidade X, vai fazer uma onda de tanto, não tem para onde correr. O máximo que vai ter vai ser os ricos aí subindo de helicóptero, o pessoal de avião aí, para ver se consegue, mas depois, né? Vai ser um caos, vai ser um negócio de cada um correr por si, cada um pensar em si mesmo. É isso que no fundo, é o que a maioria das pessoas querem ver acabar, né? É um mundo sofrido, um mundo de pessoas que não se ajudam. Acho que esse é o problema do fim do mundo. Porque se nós fôssemos melhores de verdade, pessoas boas, né?
que a gente não estaria tão preocupado se vai acabar ou se não vai. O fato é que agora, a emergência de agora que faz o diferencial. Se eu fosse dar um conselho sobre 2012, eu faria, faça simples, o que puder agora, mas dentro daquilo que você consegue. Não se cobre muito, não se culpe muito pelo que aconteceu, mas procure não errar tanto. E vai fazendo a sua simples parte, sem essa agonia se vai acabar, o Parque Wellington, o Yellowstone. Porque há muito desespero e, por exemplo, eles têm mania o tempo todo, você vê aqui, você deve ter falado antes de falar, não você, mas de falar mal das pessoas. É como se fosse assim, não, você vê que tem um planeta chupão que vai levar aqueles que não prestam, as almas cebosas. Né? Pouco a gente faz, a gente fica brigando o tempo inteiro, discutindo, dizendo quem está mais certo, quem está mais errado, se não é religião, é no futebol, se não é no futebol, é numa visão específica. E no fundo é isso que está nos dando os pepinos aqui. Né? É a falta de eu e você, eu, fazer a minha parte independente dos outros. Mas, pô, que se o cara não fizer, bicho, azar dele. Né? Eu vou fazer a minha simples parte aqui, sem cobrar tanto, sem quebrar tanto pau. E eu digo mais e afirmo. Em janeiro de 2013, se Deus quiser, se eu estiver encarnado, vou sentar, vou fazer um FAQ. Cadê o fim do mundo? Que não chegou? Vai chegar não, cara. Isso aqui não passa do que o ser humano sempre fez em todas as eras da humanidade. Misticismo exagerado. Uma sensação de poder terminado, na verdade. E a preocupação do ser humano é com ele, né? Não são com as plantas, não são com os animais, com o mar, nada. É com a sua vida, né? Como sempre. Por isso nós nos fazemos tão difíceis. Vamos lá? É que esse assunto também é profundo demais, cara. Eu prefiro não mistificar. Caramba, o FAQ de hoje tem pouca pergunta, mas as perguntas são só para torar. Tem uma pergunta aqui, não vou nem ler ela agora. A Érica faz o seguinte, esse foi um dos assuntos que nós discutimos aqui. Fetos anencéfalos. É o tema da semana. Eu recebi uns 30 e-mails, esse foi o primeiro. Não recebi no antes, né? Esse foi alguns dele, perdão. Facebook, várias pessoas me chamando a atenção, só que a correria não dá, é muita coisa para fazer, e digitar texto às vezes é bom, mas às vezes também puxa outras coisas, eu bate-papo, eu prefiro até gravar e colocar lá assim um vídeo ou um áudio, que assim como o Gilvan fala que ele tem facilidade para falar, eu não diria facilidade, mas diria que eu consigo me expressar melhor, né? Os pensamentos também falando. Gostaria de saber sobre a espiritualidade relacionada ao aborto diagnosticado com anencefalia. Bebês que nascem, que já na gestação, durante o pré-natal, né, são reconhecidos como malformação, quer dizer, o cérebro pequeno não se forma, a ponto de ter isso aqui afundado, né, não acaba não criando várias ligações, vira um verdadeiro vegetal, e é falado a pessoa, você pode nem ter, criança pode nascer no meio da gestação, ou pode não nascer, pode já morrer no meio da gestação, ou pode nascer e viver algumas horas, alguns minutos, assim que tirar o cérebro, não conseguir fazer os pulmões funcionarem direito, o pequeno espaço que temos lá, digamos, de informação, uma formação cerebral, ou você conseguir até ter uma vida digamos, vegetal por 2 anos. A verdade é a seguinte, crianças sem cérebro ou com cérebros em má formação, fetos, né, eles não vão sobreviver. Como ficaria a situação da mãe que se encontra diante de um fato como esse? Poderia me ajudar com algum esclarecimento? Esse assunto aqui, praticamente a gente vai ter que ficar um tempo aqui. Deixa eu botar um mouse aqui. Eu não voar. Deixa para encostar aqui. Ó, tem vários pontos que nós podemos destacar aqui. Não só, eu vou falar vários. Todos eles têm lógica. Todos. Por que eu não vou dar uma resposta? Eu vou até conversar mais profundamente. Porque é muito fácil falar, não, por exemplo, vamos falar agora da ótica espiritual, espírita, como seriam os pensamentos de estudos no aspecto da reencarnação.
Beleza. Me veja agora como um espírita, ou um espiritualista, ou alguém que vai dar uma dica para uma pessoa que chega para mim. Sentou a pessoa aqui, sentou. Olha, você foi diagnosticada com um... Senta à direita, desculpa. Aqui, tá aqui. Foi diagnosticada com um bebê, né? Deixa eu botar mais pra cá, tô com medo de pegar a luz ali e dar problema nas coisas. Não. Com um bebê sem cérebro. Eu sou um espiritualista. Ou uma pessoa que só vai falar por esse ângulo. Olha a lógica. Olha, veja bem, minha filha. Manhã de pai. Você há de convir comigo que nada acontece por acaso. Né? Que há aí a lei do karma. Não vou falar essas palavras, você pode dar uma abreviada, não, porque pode ser que talvez em outras vidas, né, em outros aspectos, em algumas andanças, por algum motivo que seja, alguma coisa para que você tivesse alguma compreensão de algo, isso vai lhe servir de aprendizado para você e para a família. A partir do momento que você faz uma gestação e corta ela, você tem que convir comigo que é um aborto. Mas ela vai me perguntar, tem espírito? Não sei. Há casos e casos. Pode ser que não tenha mesmo, seja meramente orgânico. Mas espera aí, se é meramente orgânico e não tem uma ligação espiritual, qual é a diferença desse feto para qualquer outra coisa, para um verme na minha barriga? Sério? Ela me pergunta. Nenhuma. A consideração que você tem é a diferença. A consciência nesse ponto. Olha só, onde é que vai chegar isso? Essa merda vai feder. Como é? Sim, porque, ó, digamos que a divindade tenha colocado você para passar por isso. Né? Você está passando, eu vou chegar já no outro ponto. Você está passando por esse ponto na vida, você está tendo um filho, ou, digamos assim, é um filho, né? Sem cérebro, que não vai viver, quer dizer, você tem noção convicta de que não vai viver, mas que, por algum motivo maior, você está passando por isso. Então, abortar isso, talvez abortar a vida ou cancelar esse planejamento, talvez vai ser tirado de você uma oportunidade de aprendizado. Eu aconselho, se fosse no seu caso, para o bem da sua evolução espiritual, do seu grupo karma, de sei lá se tem alguma ligação, que você pelo menos vá até onde Deus coloque você, sabe? Vá seguindo. Ela tá bom, verdade, tal, vai embora. Vai seguir e tal, vai nascer ou não em algum ponto. Poxa, tem lógica, o que eu falei é malvado em um ponto, mas tem lógica, porque pela lógica espiritual, claro. Agora, eu sou um materialista, digamos assim, alguém que tem maior convicção da vida, né? Eu me desprendo um pouquinho das outras dimensões e venho para essa. Olha a lógica. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente tem o costume de só ver o nosso lado. Você só quer ver o seu lado, é só o que importa. A forma como você enxerga, o ponto que você defende, não quer dizer que seja o certo, não. Dentro daquele âmbito ali é certo. Mas se você olhar só um ponto, é só um ponto, não são os outros. Poxa, Saulo, engravidei, o médico falou que vai ser um bebê anencéfalo, quer dizer, sem cérebro, e eu posso perder ele a qualquer momento, ele pode deixar de viver a qualquer momento, eu posso até ter ele assim. O que você acha? O que eu faço? Materialista um pouquinho mais. Poxa, amiga, sério, de verdade, é teu primeiro filho? É ou não, sei lá. Imagine, Pô, você está com uma situação financeira difícil, né? Está complicada a sua situação, um exemplo. Né? Além disso, você vai ter certeza que não vai nascer. Quer dizer, como é que você não vai comprar roupa para o bebê? Você não vai fazer um quartinho para o teu bebê? O aspecto psicológico que você vai passar nessa caminhada. A tua família, todos vão olhar para você sempre com aquela coisa assim, sabe? Poxa, né? Qual a necessidade, já que não tem vida, qual a necessidade, sem religião, sem nada. Calma, não é a minha opinião não, viu? Estou conversando, estou tentando me libertar de mim mesmo. Tá? Essa é quase uma biba. Né?
Qual assim, como é que vai ser? E outra coisa, o trauma que isso vai ficar para você, né? Você vai carregar um bebê esse tempo todo, o risco que é uma gravidez, que é o cuidado, não pode isso, não pode aquilo, não tem que ficar de cama, vai ter que fazer parto se for o caso, né? O gasto com isso, às vezes sem condições. Muita gente até faz aborto por muito menos, larga. Eu não sei, você percebe, né, os pontos, como você consegue olhar, se ligasse os dois pontos. Aí você agora vem a pessoa um pouco mais ortodoxa. Mas é o direito à vida, a religião. Não pode, Deus vai castigar, Deus não sei o quê. A pessoa fala assim. Vamos pensar. Não são todos os casos, mas a vida é uma coisa interessante. Nós a todo momento nos alimentamos dela, ou bem de carne, ou bem de vegetal. É vida. Quando você puxa uma planta da terra, você está matando a planta. Ainda que seja diferente de matar um bicho no aspecto da compreensão de que ele ali parece mais vida, tem olho, tem coisa, tem aquele... Ah não, porque espiritualmente a carne, esqueça essa história. Vamos falar da coisa da vida como um só, né? Nós tiramos a vida a todo momento. Ontem mesmo eu matei umas 10 muriçoca lá, porque está dando dengue e matei sem pena. Eu tirei 10 vidas de muriçoca, certo? Fiz isso. Eu vou dizer onde eu quero chegar. Para a natureza, porque o que acontece no aspecto do ser humano? Nossas leis, elas são feitas para defender a nossa espécie, somente. Tá certo que há uma tendência à evolução, e a gente vai chegar lá, mas no momento tudo que a gente faz é defender somente, única e exclusivamente a nossa espécie. Você não pode matar a tua espécie, você não pode nem abortar, você não pode ferir a tua espécie, você não pode. No entanto, para fazer um remédio para a nossa espécie, nós temos um laboratório cheio de ratos, nós temos, para fazer remédios para a gente, nós temos plantações e plantações de plantas que... Cortamos árvores para fazer cadeira, para fazer mesa, para fazer roupa, nós matamos os animais, algodão para fazer as roupas, então não dá para dizer que a gente não está utilizando a vida. O nosso respeito à vida é um respeito a gente, somente. Eu e o Ronaldo estávamos conversando sobre um cachorrinho dele que estava com uma doença e o médico falou que que havia possibilidade de fazer a eutanásia. Qual a diferença para a vida de você comprar uma coisa, não só carne, qualquer coisa no mercado, levar para tua casa para comer, ou comprar morto, ou matar uma galinha para comer, ou matar o teu cachorro? Para a vida nenhuma. A diferença está no aspecto consciencial. Você tem uma ligação com aquela vida que é o teu cachorro. Você tem uma compreensão. Aí agora eu entro na espiritualidade. De uma forma, tentando entrar da forma mais equilibrada possível. Até agora eu estou só... você tem aqui agora o mundo espiritual. Por que quando você desencarna, ou quando eu estou fora do corpo pelo menos, ninguém chegou para mim, eles chegam falando várias coisas. Saulo, busca mais equilíbrio, haja com mais suavidade, tente não gerar tanto atrito, tanto karma para você mesmo, para você ter uma vida mais suave, sabe? Haja da forma mais sutil possível, sempre. Esses são os conselhos. Se isso significa parar de comer carne, melhorar internamente, eu não sei. O que eu busco é melhorar internamente. Essa é a minha cobrança, para mim. Ninguém chega para mim do lado de lá e cobra. Não faça isso, não é assim que acontece. E tem mais, não vai para um umbral porque come ou deixa de comer isso ou aquilo, ou porque mata um bicho. Se você matar uma galinha ali embaixo, você não vai para um umbral. Não necessariamente por isso, né? O que vai te fazer entrar num estado de desequilíbrio, que é o que todo mundo tem, ou já está nele, é o desequilíbrio interno, a média das suas ações, do seu interior, do decorrer da sua vida. Ou seja, o que vai nos levar para um estado, digamos, uma dimensão um pouco mais densa é o nível interno. E no mundo espiritual, por que nós somos cobrados por matar um humano e não somos cobrados por matar um animal, por exemplo? Porque o nosso nível de consciência é esse. A divindade, quando olha para a gente, eu tenho certeza disso,
Ela não olha com raiva ou não, errou, não. Como está o nível de capacidade de ações e compreensões desse ser? Porque não dá para cobrar de criança que não caia, que não engatinhe, que não arranhe o joelho, que não se chore de vez em quando. Vamos chorar. Então, a cobrança é nesse ponto. Então, em relação a um bicho que você ama, um cachorro, você machucar ele, você tem uma repercussão kármica. Porque o teu nível de consciência já lhe permite fazer isso. Uma repercussão kármica não é malvada, não, é de compreender que certas ações geram reações. Porém, ela é diminuta ainda. A repercussão kármica em relação a uma pessoa, ela é maior. Justamente pelo nível de compreensão da semelhança que nós já possuímos hoje, muito maior do que antigamente. Por exemplo, Hitler, quando morreu, ele passou por um karma violento, karma pessoal, em sua maioria, dessas pessoas que tinham raiva dele, o karma com C, o karma pessoal, o karma de mediação, ação e reação da pessoa, de cada pessoa que sofreu, por exemplo, ou que resolveu fazer esse karma, pelo livre-arbítrio que tinham. Não a divindade. A divindade, se por acaso, digamos assim, tivesse compreendido que o nível de compreensão mental, eu vou chegar lá, de Hitler, não fosse suficiente para compreender o que ele estava fazendo, ou seja, ele em sua ação era como um bebê que não sabia direito o que fazia, não vai o punir da forma, digamos, retornar ele no mesmo peso. O retorno ele vai ter, infelizmente, se eu matar um cachorro, ele não vai, eu não vou ter karma do cachorro, porque ele não sabe se vingar, ele não tem livre-arbítrio, ele ainda não chegou no ponto chamado ação e reação. Para ele não tem ação e reação, ele só tem lei do instinto. Tudo que ele consegue fazer está mais ou menos planejado dentro daquilo que ele coloca no aspecto evolutivo. O homem já tem uma liberdade, entre aspas, é uma liberdade mais mentirosa que tem a liberdade do homem. Karma do homem é o karma mais falso que existe. Por quê? Ó, pode ir, faça merda para você ver o que acontece, ó, se lasca. Então não pode ir, você não pode. Porque se fosse lasca, então assim, é um bicho, um pouquinho só como se você pegasse o bicho e botasse deixar a coleira. Você vai até lá, se forçar demais, dói, puxa, sai de volta. Então, não é liberdade, é uma, digamos, uma prisão de ensinamentos. É como você pega uma criança e fala, toda vez que você raça, toma tapa na mão. Digamos, você vai tomar um tapinha na mão. Aí chega uma hora que ele começa a perceber que, né, até que ele chega com compreensão que não precisa nem botar mais a mão, que ele já sabe. Então, é mais ou menos assim que funciona. Agora, o aspecto do bebê. Chegamos lá. Ou a eutanásia. Você tem um parente na cama, que é a mesma coisa. Estado vegetativo. A diferença é só que você tem um carinho pelaquela pessoa maior. Né? O bebê, às vezes, você não tem tanto, porque não conhece ainda direito, está lá na barriga e tal. Desliga ou não desliga o aparelho? Para matar uma pessoa ou libertar essa pessoa de um aspecto consciencial que ela vai vivendo já sofrido, vai vegetar pelo sabe quantos anos, o médico fala, vai viver 10 anos na cama aí. Tá respirando e tal, só não vai nunca mais falar, se mexer, nem olhar para o lado, nada. Vai viver um vegetal. O bebê é a mesma coisa. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, para mim. Nós temos o direito de julgar o que essa menina vai fazer? Eu vou ser sincero, eu acho que não. Não, porque... Julgue se quiser. Você pode fazer, mas direito não tem. Eu acho que não temos. Eu não sei o que ela está passando, cada caso é um caso. Eu não sei se ela tem problema financeiro, se ela tem problema emocional, se ela tem alguma dificuldade interna maior, se ela vai ter capacidade psicológica para passar por isso. Eu não sei se qual é a situação espiritual dela, se aquilo é karma, se aquilo... Eu não sei. Ah, mas a divindade não olha esse lado, ele olha a capacidade, justo o que eu quero falar. Não for olhar para a gente. É a compreensão em relação... E digamos então que seja uma pessoa que tem uma grande compreensão, Saulo. Essa pessoa tem uma grande compreensão então sobre isso. O que ela faz? Se você vai sentir culpa, continue sua gravidez até o final. Porque nada vale o preço da culpa. Nada vale o miserável preço da culpa. Nada vale. A culpa tem um grande problema, ela nos deixa muito culpado. Infelizmente, né? A culpa nos deixa muito culpado. Isso aí para uma filosofia assim, para filosofar.
Isso que eu quero falar a vocês é o seguinte: se você sente peso na consciência, não faça, meu irmão. Porque é o que vai te dar dor de cabeça, é o que vai te dar mal depois. Agora, se você não tem, não é a divindade que vai cobrar de ninguém, não é você, cara. O que eu quero falar é isso. Somos nós que vamos chegar do lado de lá e nos sentir mal. Ou, nesse lado, continuar mal até o fim da vida. Puta merda, será que não teria sido melhor ter tido esse bebê? Pô, graças a Deus que eu não tive também. Eu vou lhe falar sincero, se eu fosse mulher, né, e tivesse engravidado um anencéfalo, hoje, nessa situação atual que eu tô pensando, vamos. É difícil. Seu médico, bucho de papai, não vai viver não? Tem risco para minha vida? Não. É uma gravidez normal, você vai viver aí e tal. O máximo que vai acontecer vai ser ele parar de mexer e a gente vai ter que retirar. Talvez eu me desse a oportunidade de poder enxergar aquilo e questionar alguns pontos. Talvez para eu pensar, pô, se chegou para mim, né? Mas se todo mundo pensar assim, fica cômodo. Eu sou uma pessoa que não posso julgar o outro. Eu não tenho o direito de julgar alguém porque alguém fez X ou fez Y, porque alguém faz Y ou faz X. Tudo que eu posso fazer é o que eu estou fazendo aqui agora. Tomar a decisão por mim, tentando fazer com que, pelo menos, sou eu, não sinta culpa. Eu vou sentir culpa se eu tirar esse bebê? Quer dizer, é um vegetal, né? Mas o nível de compreensão em relação a ele é outro. Eu não tenho em relação a um monte de coisa ainda. Eu não tenho muito amor pelas plantas, ainda, assim, pelos animais ainda, porque de vez em quando como franguinho e tal. Vai dizer que não é, né? Mas, em relação ao ser humano, há alguma... Pode ser, mas isso é hipocrisia. Cara, isso é nível de consciência. Falar mal dos outros é nível de consciência. Pensar mal dos outros é nível de consciência. A raiva, a impaciência, a intolerância, tudo é nível de consciência. Não adianta apontar. Não adianta, cara. Apontou significa já está num nível de consciência também necessitado de paciência, de intenção, de compreensão. A divindade olha todos nós como aprendizados. Outra pergunta que chegou aqui também sobre o mesmo assunto. Aborto de criança sem cérebro, anencefalia. Estava assistindo o jornal, um tema muito complexo foi abordado. O Superior Tribunal Federal decidiu nessa quarta-feira, dia 12, que grávidas com fetos sem cérebro poderão optar por interromper a gestação com assistência médica. Frente a esse acontecimento, gostaria de saber como esse caso especial seria tratado pela espiritualidade, pois o aborto não é uma prática bem vista pelo mesmo. Eu acho que em muitos casos, como esse especificamente, talvez hajam algumas... Inclusive, acho que criam questionamentos interessantes para a sociedade. São pensamentos interessantes. A dificuldade aqui, vou lhe falar qual é só religiosa e dogmática, porque a ciência, meu amigo, não vai nascer tira. Né? Sabemos que o aborto pode ser muito prejudicial tanto para os pais como para o espírito que guarda o seu nascimento. A gente não sabe se tem espírito ali. Pode ser que tenha, se tiver uma certa formação cerebral, um espírito em desequilíbrio. Pode ser que não tenha. Pode ser um aspecto de aprendizado. Ou sei lá o quê. Mas esse caso de anencefalia realmente sempre entrou em choque com a minha mente, pois a criança nasce e pouco depois, senão na hora do nascimento desencarna. Fugindo da pergunta, quando vai ser marcado o encontro com o pessoal no Recife e tal, a gente vai marcar. Vamos marcar, Felipe. Vamos marcar aqui no Recife o encontro. Outro exemplo aqui, outra pergunta no mesmo ponto. O assunto é bem interessante, eu acho que a gente tem que aprender a pensar e ser além daquele amoroso religioso. Não, porque Deus, a divindade superior, o amor pelos espíritozinhos, isso aqui é uma compreensão, tem que ter noção do que é o julgo, do que é o dogma sem estudo, sem compreensão superior da divindade, dos seres que estão vivendo na Terra, coisas às vezes de dificuldades imensas, que não justificam para um nível. Se você parar para pensar, quase nada justifica com a divindade aqui embaixo que a gente está passando.
Mas essa questão aqui, ó, eu acho que não nos está ao alcance julgar. E digo mais, talvez a gente esteja avançando a um ponto de que isso tenha sido buscando compreensões, né? Isso sempre aconteceu no planeta Terra. Sempre tivemos má formação de corpos. Alguns deles vêm com má formação de braço, alguns de cérebro, né? Porque isso é uma segunda parte. Se não tem cérebro, se tiver em breve, por exemplo, digamos que uma questão que eu vou deixar no ar aí. Se então a mãe descobre que os filhos vão nascer com os 2 braços pequenininhos, como acontece de vez em quando por aí. Ou sem perna, com o pé pequenininho, como acontece também de vez em quando por aí. Ou com síndrome de Down, como acontece tanto por aí. Será que essa primeira etapa de liberação de lei futuramente também não seria um outro ponto que as pessoas iriam discutir? Para que colocar no mundo uma pessoa, olha só, hein, que vai entrar como teto, por exemplo, lá sem pé, por exemplo. O cara vai nascer sem pé, né, sem perna também. Ou sem perna, só vem aqueles pezinhos ali. Para que, né, colocar? É o que eu penso assim, porque é outro questionamento também que nós podemos colocar. Se sem cérebro não vai, é porque aqui não vai viver, né? Eu acho que nesse caso a lei não discute esse ponto, mas tenho certeza que tem muita gente que discute. Síndrome de Down, descoberta no pré-natal. Moça, sou um médico. Infelizmente, a gente detecta aqui que seu filho vai ter síndrome de Down. Né? Aí explico e tal. E aí? Ela pode não querer. O que a gente faz? Não pode pela lei, né? Pela religião, pelo espiritismo, o diabo a 4 também não pode. Se ela que não quiser ter. É aí que mora o detalhe. A proibição é uma coisa interessante. Você não pode porque a lei não permite. Nos é dado o direito de interferir na vida do outro e nós não temos esse direito. Eu não estou falando que a atitude dela está certa, de fazer o aborto. Não acho que esteja também. Talvez ali realmente, certamente há um espírito e vai ter uma repercussão, porque há o karma pessoal do espírito. Mas eu acho que também não nos é dado o direito de interferir. Talvez a divindade, a espiritualidade superior, com aquela ética, aquela moral mais avançada, a visão mais bem feita, né? A nós, não. A nós, com essa limitação de consciência que nós temos agora, quando pega alguém aqui e joga na cadeia preso lá dentro, porque não tem outra solução a dado, não acho que seja... A gente que, inclusive, nós estamos nesse momento discutindo sobre a anencefalia. Um bicho, né? Um ser, que nós somos bichos, que vai morrer. Ele vai morrer. Ele não vai viver. Ele não vai viver. Por que a gente não está discutindo uma criança dormindo agora na calçada? É outro assunto, né? Já que está todo mundo muito preocupado em alguém não deixar uma criança que vai morrer nascer, ou sequer vai nascer, vai morrer durante a gestação, por que a gente não está discutindo aqui por que as crianças não têm educação, por que as crianças dormem nas ruas, por que a gente não se junta, cada um? Vamos fazer o seguinte, pessoal, quem pode aí? Quem pode pegar uma criança e levar para casa? Na rua. Vamos facilitar esse processo? Cada um que puder, pega uma criancinha na rua, leva para casa, ainda digo mais, para ficar mais bonita ainda, para fechar com chave de ouro. Leva uma criancinha e um bichinho, um gatinho, um cachorro que está na rua. Olha o nível de consciência agora. E tá certo que é uma coisa diferente, mas é gasto de energia com algo que é cômodo, é só criticar e falar. Na hora de agir, meu irmão, de estar na pele, de botar tua pele no meio, lá mesmo de verdade, quero ver fazer, é muito diferente. Né? É muito profundo, na verdade. É por isso que eu falo, só julga aquele que não tem muita noção, nunca passou pela experiência. Porque quem passa, quem tem até um pouquinho mais, cala-te boca, meu irmão. Fala não, que é muito fácil, é cômodo. Chega a ser gostoso, prazeroso. Né? Nós temos algumas outras perguntas aqui, mas vai ficar para o próximo FAQ. É só 1h30. Eu vou parar porque tem 53 minutos de FAQ, fora a entrada vai dar uns 56 por aí. Ou mais.
O FAQ de hoje foi interessante. Eu coloquei muito mais questões do que respostas. Eu acho que se consegue chegar à compreensão, não a resposta, mas a compreensão sobre uma coisa questionando e não respondendo. Por quê? Porque se tivesse me perguntado aqui, Saulo, bebê anicéfalo não é isso. Pronto. Você poderia ou não aceitar, mas digamos que você aceitasse. Então, se você tem uma resposta, você não duvida mais. Você não questiona mais. Você não pensa mais. Você simplesmente processa a informação que está limitada. Está certa, como eu falei aqueles exemplos, naquele pontozinho ali pequenininho, assim, que chega assim pequenininho, cara. Está certa. Mas se você abre, está limitada. Totalmente limitada. É como você chegar na sua igrejinha lá, no seu religião, no seu centrozinho, ouvir um palestrante falar, o padre, o pastor, porque não pode, porque a espiritualidade e aceitar. Cara, não é que ele esteja errado, ele não está errado. Naquele âmbito ele está certo. Mas se você aprofundar um pouquinho mais em cada momentozinho da vida, cara, não pode falar, não pode, não adianta. É infantilidade, é perda de tempo. Tá todo mundo fazendo a mesma coisa com opiniãozinhas aqui e ali. O que nós precisamos é ação. Ação simples, suave, junto, a mútua, sem distinção de nada. E mais, respeitar o nível de consciência dela, porque quem somos nós em relação a nível de consciência é para dizer quem está certo e quem está errado. É o que a gente faz de melhor, olhar lá fora. Difícil é olhar aqui dentro, difícil pra caramba, né? Pessoal, fiquem com Deus, muita paz, muita luz, né? E como sempre eu termino no FAQ, FOI, fui! Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade.